Oi, gente, tudo bom? Eu sou a pastora Ana. Nós vamos hoje ter o nosso estudo bíblico. Eu trouxe um estudo relacionado àquilo que eu amo, louvor e adoração. Você hoje deve estar assistindo da sua casa esse estudo, porque nas quartas-feiras aqui na igreja não está sendo transmitido o culto. Você venha na igreja participar de um culto especial de intimidade, de louvor e de adoração ao Senhor. Amém? Então, você agora vai ficar com esse estudo que nós vamos começar, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco pela sua misericórdia. Amém? Eu estou chamando esse estudo aqui de louvor e adoração, os princípios fundamentais desse entendimento. Nós vamos ver aqui um pouco do que a Bíblia fala sobre esse assunto, como você vai aplicar isso na sua vida, na igreja, no ministério, porque, afinal, o homem foi criado para isso, para adorar a Deus. Amém? E nós vamos aqui entender, porque não é só amar a música, né? Tem pessoas que amam música, gostam de ficar ouvindo música, gostam de cantarolar, tocar, mas não é só isso. Nós vamos entender por quê. Né? Que louvar a Deus é mais do que isso. Eu gosto de citar uma frase do Asaf Borba, que ele diz assim, que adoração é quando a fé se torna amor. Acho isso tão poético. Né? E a gente vê lá em João 4, 23 a 24. Vamos ler. Vou ler aqui na minha Bíblia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? E importa que isso seja feito em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores aqui na terra, porque lá no céu, o céu é cheio de adoração. É tomado por essa linguagem de Deus. E a linguagem de Deus é o amor. Amém? E vamos ler também em 2 Reis 3, de 15 a 20, para ver como a influência do louvor é importante na nossa vida. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. A terra se encheu de água. Então, nós vemos aqui um exemplo do mover de Deus. Quando veio o tangedor tocar, o Espírito começou a se mover e Deus falou. Realmente é uma preparação, é um momento importante. Amém? Deus fala no meio do louvor. Para a gente entender que o louvor é dividido em ações de graça, louvor, adoração. Rapidamente eu vou mostrar para você o que é a ação de graça. É um ato de gratidão, um reconhecimento a Deus por suas bênçãos, provisões, por tudo que Ele nos dá, nos faz. Amém? É uma expressão de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. O louvor é uma celebração e manifestação honrosa, uma homenagem. Está ligada ao elogio, à exaltação que damos a Deus, numa espontânea manifestação de alegria.
E a adoração está ligada à atitude de cultuar. É um momento nosso profundo com Deus. Amém? Então, quando você fizer a ação de graça, você deve realmente entender que é um espírito do verdadeiro adoração, do verdadeiro adorador, né, a Deus, ele tem que estar com o coração ali grato. A gratidão é só porque Deus é, só pelo que Deus faz, é um sentimento, né? No Velho Testamento isso já é falado, né? A grandiosidade de Deus. E aí nós temos realmente que obedecer esse nosso Deus, né? Continuar realmente cada vez mais próximo do Senhor. E levando as nossas ofertas, essas ofertas pacíficas, né, que tem lá também em Levíticos 7, 11, 12, fala que essa é a lei, os seus profetas. Não vamos precisar ler, né, agora, né? Vai dando todo o regulamento, né, para ofertas ao Senhor, que quando você oferecer o sacrifício, tem que ser uma coisa verdadeira, sincera. Vai falando, né? E quando você fizer um pacto com o Senhor, você tem que cumprir. Então, é tudo muito sério e muito verdadeiro, né? Que a gratidão realmente, as ações de graça e o louvor sejam assim, muito sinceros, tá bom? Então, a gente tem ações de graça, né? Essa expressão do Novo Testamento, né, que se usa muito, tempo da graça. Na verdade, o louvor no Velho Testamento é mais usado essa expressão, louvor, né? Que vem do hebraico, uma conotação assim mais pública, o louvor. Um agradecimento ao Deus público, uma confissão de bênção, né? E também submeter a carne à vontade de Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 18. Tá? Só estou citando. Você pode ler depois, mais tarde. E de ações de graça é quando nós nos dirigimos a Deus em oração, com essa expressão de gratidão, de sair ao encontro de Deus. É a Eucaristia do grego. Tá? Então, tá. Lá no Velho Testamento, então, a palavra usada é louvor, e no Novo Testamento, caris, que é graça. Muito bem, nós devemos dar graças ao Senhor. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5, 16. 1 Tessalonicenses 5, 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Esse conselho aqui maravilhoso aos Tessalonicenses é realmente o segredo de dar graças, tá? E essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Muito bem. Vamos falar então o que é o louvor, né? Mais uma vez, para a gente formalizar aqui a história. Quando a gente nasce, a gente não sabe ainda louvar, adorar, dar graças. Isso vai sendo ensinado para nós, né? Não vem naturalmente. A gente nasce com fome, com sede e sabendo sugar essas coisas para sobreviver. Mas na vida a gente vai aprendendo, né? Tudo. E assim é também. Você vai aprender a louvar. Às vezes você vai achar que é difícil louvar o Senhor, mas vai até pensar que é uma obrigação, que é difícil começar uma oração, mas se você persistir sempre, você vai aprendendo.
E todos os cristãos aprendem a louvar o Senhor, aprendem a louvar a Deus em todas as coisas. Eu gosto de dar aquele exemplo, que quando meu irmão era adolescente, ele estava correndo num momento de comunhão com os primos, alegria. De repente, ele volta com o joelho sangrando, com a boca enorme que ele cortou ao pular um muro. E ele dizia assim, ai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, com aquele sangue escorrendo. E ele dizia assim, eu falei, mas por que você está dando glória a Deus? Você está sangrando. Ele, em tudo dai graças. Você pode chegar num radicalismo bom desse, que até vai entender que em tudo que acontece na vida da gente, isso é um exemplo bem infantil, mas a gente passa por momentos tristes e alegres na vida, e em todo o tempo você vai dando graças a Deus e vai adorando e vai sendo sincero nisso, né? E louvar a Deus é natural. A gente não é inato, mas é natural, porque você vai aprendendo que em todas as coisas nos levam a adorar a Deus, né? Então, vamos ver, então, quem deve louvar a Deus? Quem é que precisa louvar a Deus? Você sabe? Todo mundo, né? Todo mundo. Quem deve louvar a Deus? Vamos abrir, então, em Salmo 145. E vamos ver lá o que a palavra diz. Salmo 145, 4 e 5. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Ou seja, uma geração louvará a outra geração e vai entrar outra geração. E às vezes a gente lê na Bíblia, né? Uma geração de Israel estava lá com o coração virado para o Senhor, fazendo tudo, seguindo as leis, com as dificuldades. Aí a outra geração vai lá e já não conhece ao Senhor, se afasta. A ordem do Senhor é que uma geração louvará a outra geração. Todos, todo o povo de Deus e toda a criação deve adorar o Senhor. Em Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. É aquele texto, né? De buscar o Senhor enquanto se pode achar. O 12. Saireis com alegria e em paz. Sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. É o máximo, né? Todas as árvores vão bater palma para o Senhor. Os campos vão lá romper nesse cântico. E é verdade. Nós tivemos a oportunidade de estar numa fazenda uns dias atrás e eu fiquei olhando assim o silêncio da natureza, aqueles verdes campos, aqueles campos bem verdinhos e o som da natureza adorando ao Senhor. É muito interessante. É por isso que a gente precisa disso, né? A Bíblia fala que o Senhor encontrava ali com Adão, né, no finalzinho do dia, e eu acho que é isso que dá na gente aquela nostalgia desse encontro com o Senhor nessa hora. Às vezes a gente precisa muito desse momento, né? Então você, quando para e vê a natureza, você sente a presença de Deus, porque realmente toda a criação adora ao Senhor. Então todos devem louvar a Deus, amém? E onde que a gente tem que louvar a Deus? Qualquer lugar é apropriado? Vamos ver. Salmo 96, 3. Salmo 96. É estudo bíblico, né? Então, a gente faz essa corrida de texto para lá, texto para cá. Você vai abrindo comigo e vai estudando a palavra do Senhor. Salmo 96, 3. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas.
Então, essa pergunta aí, onde que é? Em qualquer lugar é apropriado, sim, você adorar o Senhor. Você vai entre os povos, onde você estiver, você adora o Senhor, tá? Depois nós vamos ver que existe uma maneira melhor de se fazer as coisas. O jeito que o Senhor quer, que o Senhor gosta. Mas, em qualquer lugar. E como? Como que nós vamos adorar? Então, se o louvor pode ser expresso com palavras, com a música, com a dança. Vamos ver também Salmo 33, de 1 a 3. Salmo 33, 1 a 3. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Amém? Então a gente vai vendo, né? Como que se louva. Como eu falei, com palavras, com a música e com a dança. E quando? A gente tem que louvar sempre a Deus, né? Salmo 34, 1. Vamos ver quando que se louva. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios, sempre nos meus lábios. Amém? Eu gosto tanto desse salmo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os salmos são maravilhosos. Você tem salmo para tudo, né? Os salmos são uma escolinha de oração. Quem nos acompanha sabe que eu sempre falo isso. A gente sabe que a Bíblia tem tudo. Só para falar do salmo, já que eu falei um pouquinho, a gente sabe que tem salmos de lamentos, tem salmos de penitência, né? Porque você vai lá orando e pelo pecado. Tem também salmos de ações de graça, tem salmos de entronização, você vai colocando Deus e Criador como rei. Existem salmos de várias coisas, romagem, etc. Tá? Que a gente aproveite o que Deus já nos deu. E ore e louve através dos salmos também. Amém? Tá bom. Onde que nós paramos? Qual o motivo que nos leva a adorar a Deus? Pela grandeza do Senhor. Salmo 152. Salmo 150. Pode abrir. Salmo 150. Estou brincando, eu mesma estou abrindo. Estou falando com eles ali, que eles vão abrir em casa. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, e vai, né? Então, esse motivo é que Deus é grande. Pela sua grandeza, você deve louvar o Senhor. Você olha assim, você às vezes quer ensinar. Eu quero ensinar meus netos a adorar. E eu me lembro da Sofia pequenininha, ela não entendia a questão de se ajoelhar diante de Deus, de reverenciar o Senhor. É o que eu estava falando, ninguém nasce sabendo adorar, não. A gente ensina, a gente mostra que Deus é grande, que Ele é o Criador, que Ele é todo-poderoso. Entenderam? A gente está vendo aqui os fundamentos do louvor e da adoração. Então, essas coisas vão nos levando a entender como agir, né? Como fazer realmente o nosso louvor ser digno diante de Deus, né? Então, o motivo é porque Ele é grandioso. E por que adorar? Salmo 5, 12. Salmo 5, 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Então, é por isso, porque Ele é digno do nosso louvor. Amém? Ele é bom, sempre, o tempo todo, Deus é bom. Né? Agora, você pode usar o louvor como uma arma.
Aliás, o louvor é a nossa maior arma contra Satanás. Quando você está adorando o Senhor, os hostes, os principados, as potestades, eles veem que você reconhece o Deus Todo-Poderoso, que você realmente dá louvor a Deus porque Ele é digno disso. Você entende? É a maior arma do cristão. Você deve adorar sempre e o tempo todo por isso. Deus é digno. E você vai entendendo que o louvor te dá vitória. E a vitória te dá vontade de louvar mais. E aí, tem até um quadrinho aí também disso, que vira um ciclo virtuoso, que eu chamei. Não é um ciclo vicioso. É um ciclo virtuoso, que você louva, tem vitória. E a vitória te dá vontade de adorar mais. E aí fica assim, o tempo todo. Louvando, adorando, engrandecendo a Deus. Amém? Agora vamos ver aqui. A adoração é um pouquinho diferente, né? Que nós já vimos. Deuteronômios 11. Cadê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Deuteronômios 11. Aqui tem um capítulo todo sobre isso, né? Ele está falando aqui, vou ler só o primeiro. Ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Vamos ler só mais um pouquinho. Considerai hoje, não falo com vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor nosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão, o seu braço estendido, e também os seus sinais e suas obras, o que fez no meio do Egito, o faraó, rei do Egito, e toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, os seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, e o que fez no deserto, até chegastes a lugar, né? Ainda fez. Amém? Então, vai dando aqui os conselhos, aqui ó, os benefícios da obediência. Que, na verdade, você adorar a Deus acaba sendo um movimento de obediência. Como eu falei, às vezes você começa a orar, você não está assim nem com vontade, mas você começa. Começa que você vai ver que vai. A coisa vai fluindo, amém? Então, a gente guarda os mandamentos do Senhor e a gente vai se fortalecendo nisso, amém? Então, todo esse Deuteronômio 11 vai falando sobre isso, que é Deus que determina como é que se deve orar. Ele vai ensinando a fazer isso. Como é que se deve adorar. E Deus exigiu que o seu povo abandonasse os ídolos. Eu já comentei aqui também na igreja que Deus é um Deus ciumento. Ele não quer dividir a glória dele com essas coisas aí, não. Você tem que destruir os postes ídolos na sua vida e adorar somente ao Senhor. É muito sério. Amém? Então, você tem que ir no santuário, oferecer o seu sacrifício. Deus vai ensinando como Ele gosta mais, né? Nós já vimos aqui que a gente adora em todo lugar, em todo tempo, mas existe a hora certa de um ritual de adoração com o Senhor, para a coisa fluir, como Ele está ensinando, né? A gente, às vezes, erradamente, pensa que sabe o jeito melhor, mas você tem sempre que buscar o jeito de Deus. Esse é o melhor, é o perfeito. Amém? E também eu quero que você abra aí, Filipenses 2, 9. Gálatas, Efésios, Filipenses. Lá no Novo Testamento. Filipenses 2, 9. Estudo bíblico tem isso, a gente vai ficando craque em abrir a Bíblia. Muito bom, né? 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando você move a sua adoração para Jesus Cristo, Deus se agrada. Você está fazendo certo. Vai por aí, tá bom? Então, nós vimos isso aqui em Filipenses. E realmente, como sacrifício final pelo pecado, Hebreus 9, 12. Hebreus 9. Isso aqui é tempo real, de verdade. Estou achando aqui. Hebreus 9, 12, aqui. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, o sangue de Cristo é que realmente foi o sacrifício final pelo pecado. Amém? Isso que nós lemos aqui. E que Cristo é o único caminho. Também está em João 14, 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então está aqui. Jesus é que é a verdade, a vida. É Ele que é o caminho. É tudo por Ele, tá? Ele. Então, a adoração centrada em Cristo agradará a Deus. Isso tá, vamos ler ali Lucas 19. Lucas 19, 28. Esse texto fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Seria do 28 ao 38. Vamos lendo um pouquinho. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé, a Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho. Vocês lembram dessa história? Aí, Jesus vai entrando. No 35, então o trouxeram, e pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Deve ter sido tão maravilhoso, tão grandioso, que eu acho que nenhum filme conseguiu ainda reproduzir isso, como foi na realidade, né? Esse momento em que eu creio que o coração de Deus ficou feliz. Que privilégio poder tocar o coração de Deus com essa alegria de adorar a Ele, de adorar a Cristo, como sendo realmente o nosso maior objeto, né, de adoração. E vamos ler ainda, para encerrar, Efésios 1, 6. Efésios 1, 6. Para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente. Peraí, deixa eu ler direito. Para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Aí o 7 também é bom. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Aleluia. Nós somos salvos por Cristo.
Não existe, né? Não é só porque Ele é maravilhoso, grandioso, conselheiro, tantos nomes que Jesus tem, mas é porque Ele realmente é digno desse louvor, dessa adoração. Amém? Que você possa ter entendido essa base, né, do que nos leva a adorar a Deus e como, né? Nós realmente temos que manter uma vida com Cristo. Que você possa desenvolver sempre isso na sua vida. Uma vida de adoração, reconhecendo que Ele é digno de louvor, praticando essa perseverança, como eu disse, que às vezes você não vai estar, né, com tanta vontade, mas você sabe que se você começar a perseverar, Deus vai fazer, né? E realmente integrar a Deus em toda a nossa vida. Tudo que você fizer, você vai realmente louvar e adorar o Senhor, vai tendo vitória e vai louvando novamente. E esse ciclo maravilhoso vai acontecer no seu coração, né? E é assim que acontece com todos que adoram ao Senhor. A vida fica muito melhor, muito mais fácil, muito mais alegre. E olha, é verdade. Até quando você estiver na tribulação, na tristeza, passando provação, você adorando ao Senhor, você sai disso. E você passa por isso com muito mais leveza. Porque a gente entende que quem segura tudo é o Senhor. Se você souber disso e praticar isso na sua vida, você vai ter muito mais certeza de que você está no caminho certo. Amém? E vai ter mesmo, né? O louvor, ele faz tudo isso que a gente viu. Ele muda o nosso entendimento e muda a nossa realidade também. Amém? Amém. Eu realmente já acabei. Nosso estudo foi bem rapidinho, mas eu espero que você possa ler todos os textos que foram mencionados aqui, que você possa passar mais uma vez e levar isso para a sua vida. Amém? Aqui, esse finalzinho também é interessante, né? Que se você tem um louvor com uma expressão de vida, você tem essa constância na sua vida, você vai ter integralmente, em qualquer circunstância, em qualquer situação, o Senhor vai estar presente, 100%. Se o louvor for uma coisa real na sua vida, né? E ali, todos os 365 dias, você vai ter realmente essa situação boa de estar adorando ao Senhor e enfrentando a vida com Ele. Então, eu quero encerrar lendo esse 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 19. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o espírito. Essa atitude constante na gratidão e louvor mantém acesa a chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Que Deus possa abençoar você e que todo o seu dia seja, e todo o seu ano, seja na presença de Deus. Amém. Tchau, gente. Bons estudos.